queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesse ambiente virtual do Jefa, que nos recebe com tanto amor, com tanta energia. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos ouvir a palestra do nosso irmão Vinícius Góes, do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, da cidade de Serra, na Bahia. E ele vai discursar a respeito de uma pergunta. Jesus era um espírito puro? Então, já que estamos todos aqui com o mesmo pensamento, com a mesma energia, vamos iniciar o nosso estudo com uma prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso irmão, que tantos ensinamentos nos trouxe, e aos amigos espirituais da Casa de Francisco, que neste momento encontram-se junto conosco, em cada lar. Que possamos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a doutrina espírita, e que possamos amanhã nos tornar pessoas melhores. E a cada dia colocar em prática tudo que aqui iremos aprender. Que Deus esteja conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Mais uma vez, olá a todos, saudações fraternas aos amigos do Jefa, Grupo Espírita Francisco de Assis. Para quem não conhece, meu nome é Vinícius, estou aqui hoje para contribuir com a reflexão, com o estudo da doutrina espírita. Então, de antemão, aproveito para agradecer o convite, especialmente na pessoa de Marta e de Fernando, que nos dá esse auxílio aí para que a atividade aconteça. Eu vou precisar compartilhar a tela com vocês para a gente pensar sobre a temática de hoje. Então, vai aparecer aí agora, muito bem, e aí agora a gente já pode se encaminhar para pensar um pouco sobre esse tema, né? Que é um tema que de alguma maneira gera algum tipo de discussão, no sentido sadio do termo, espero eu, né? No sentido de diálogo, de ideia, de conversa fraterna, como é de se esperar no ambiente espírita. Então, o tema que a gente vai trabalhar hoje é: Jesus era um espírito puro? Interrogação. Esse foi o tema que nos foi sugerido. E aí, quando a gente pensa se Jesus era um espírito puro, a gente está pensando aqui numa espécie de polêmica, vamos chamar assim, num diálogo que há, de alguma maneira, nos meios espíritas, que é sobre qual o grau evolutivo de Jesus. Então, com base lá na escala espírita, normalmente se discute se Jesus, quando esteve encarnado na Terra, segundo os registros aí históricos, religiosos, né, há mais de 2000 anos, Jesus, quando esteve encarnado na Terra, que há mais de 2000 anos, ele já era um espírito puro ou era um espírito superior? Normalmente essas são as duas opções que são colocadas na conversa. E é sobre esse tema que a gente vai tentar pensar aqui na noite de hoje. Então, nessas palavras iniciais, vocês já devem ter percebido que eu me referi ao período que Jesus era espírito puro ou superior quando esteve encarnado na Terra. Logo, eu estou partindo de uma premissa aqui que me parece que deve ser uma premissa que compartilhamos de alguma maneira, de que Jesus esteve encarnado entre nós. Então, há uma outra polêmica mais antiga, vamos chamar assim, que é contemporânea da época de Kardec, que era se Jesus tinha um corpo fluídico ou, de fato, encarnou usando um corpo físico também, né? E essa polêmica me parece que já está superada. Então, a gente sabe que Jesus, o espírito, usou um perispírito, um corpo espiritual, e usou um corpo físico para estar encarnado aqui e nos trazer toda a mensagem e facilitar nosso entendimento da lei divina. Então, nós estamos partindo aqui desse consenso, desse princípio que Jesus esteve encarnado entre nós aqui há mais ou menos 2000 anos. E aí,
nesse sentido, a gente já começa lembrando o Evangelho, né? A introdução, melhor dizendo, do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual Kardec, quando vai apresentar a obra do Evangelho, ele faz uma espécie de ressalva, quer dizer, olha, os evangélicos, os textos evangélicos canônicos lá que a gente conhece, Lucas, Marcos, Mateus e João, eles poderiam ser divididos, os assuntos ali abordados, as temáticas, em 5 partes. Então, os atos comuns da vida do Cristo seria uma parte, os conteúdos que deram fundamento aos dogmas da igreja, das diversas religiões, diversas seitas, seria outra parte, os milagres, as profecias e o ensinamento moral. E aí, no dizer de Kardec, o ensinamento moral é a parte fundamental e a parte qual ele abordaria no Evangelho segundo o Espiritismo, pegando passagens evangélicas e comentando com base no conhecimento espírita e na instrução dos espíritos superiores. Então, a parte fundamental do Evangelho para nós espíritas é justamente o ensinamento moral, e creio que para toda a humanidade, né? O que não impede que a gente estude os outros textos do Evangelho. No caso de Kardec, não era no Evangelho segundo o Espiritismo que ele faria isso. Posteriormente, na Gênese, ele vai analisar os ditos milagres e predições à luz do conhecimento espírita e explicá-los com base nos fenômenos mediúnicos e nos fenômenos que a época ele chamava de emancipação da alma. Então, eu uso essa ressalva de Kardec para fazer a mesma ressalva na temática aqui que a gente vai abordar hoje, que é, olha, se Jesus for espírito superior ou espírito puro, não faz diferença na nossa vida de espírito imperfeito aqui, ainda mediano, vamos chamar assim, porque ele vai continuar sendo para a gente um modelo e guia a ser seguido. E aqui eu até lembro, né, que no livro O Verbo e a Carne, Herculano Pires faz até uma observação, quando está discutindo a polêmica antiga, se o corpo de Jesus seria fluídico ou se ele encarnou, Herculano até diz, olha, tem gente que diz que não precisa discutir isso, porque o que importa é o ensinamento moral, mas se Jesus não tivesse tido um corpo físico, tivesse sido um agênere, ou seja, que estava materializado entre nós sem ter encarnado, ele teria feito uma espécie de uma enganação, de uma farsa, a todo aquele processo que ele passou. Então, naquele caso da polêmica antiga, saber se Jesus tem um corpo físico ou apenas fluídico faz diferença na moralidade do Cristo. No nosso tema aqui, em que pese eu concorde sobre aquele tema com Herculano, no nosso tema aqui, saber se Jesus era superior ou puro não faz diferença na sua moralidade. Ele continua sendo nosso ponto de referência evolutivo. Então, podemos fazer a reflexão, mas sabendo que isso não impacta na parte que dá substância à vivência evangélica, à vivência do Cristo, que é justamente o ensinamento moral. Dito isso, aí a gente vai entrar e lembrar qual é a visão espírita através da questão mais famosa de Jesus. Então, normalmente, a questão que a gente associa quando fala de Jesus no Espiritismo é justamente a questão 625, né? Onde Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus lhe ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E aí os Espíritos respondem, Jesus. Ou, em algumas traduções, vide Jesus, que no meu entender quer dizer a mesma coisa. Olha, Jesus vê o exemplo, vê a vivência, vê o ensinamento, não só a palavra dita, mas a palavra vivenciada, experienciada, que se seguires ele como um mensageiro divino, um facilitador do entendimento da lei divina, que chega a resumir todas as leis e os profetas, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, a gente, se seguir esse mandamento, a gente vai se aproximar das leis divinas e, por consequência, da felicidade que é compatível à criatura. Então, os Espíritos colocam Jesus como modelo. E aqui vale destacar, penso eu, que Kardec, não é porque os Espíritos disseram Jesus, que Kardec chega lá e disse, então é Jesus o modelo e pronto. Não, Kardec foi lá, deixa eu ver, Jesus, vamos ver a biografia histórica dessa personalidade chamada Jesus. E aí vai ver os atos psíquicos produzidos por Jesus, o ensinamento moral, a vivência, o perdão, o amar os inimigos, o mandar guardar a espada para não ser ferida posteriormente com ela, o lidar ali com aquele que vai lhe trair, mas tratá-lo como discípulo ali sem nenhum preceito de vingança. Então, toda a vivência de Jesus, Kardec olha e aí chega à conclusão, né? De fato, esses
essa personalidade, esse espírito que esteve encarnado aqui, que a espiritualidade está me colocando como o tipo mais perfeito, de fato ele se enquadra, ele serve para ser modelo e guia da humanidade. E aí Kardec comenta, né? Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava, lógico que aqui é em sentido figurado, e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. Então esse é o comentário de Kardec. E aqui um detalhe que eu gostaria de destacar é que o fato dos espíritos colocarem Jesus e Kardec endossar no seu comentário não quer dizer que haja um exclusivismo, porque na questão seguinte os próprios espíritos dizem que outros avatares, outros espíritos encarnaram, inclusive antes de Jesus, no planeta Terra, e também buscaram conhecer a lei divina e buscaram ensinar. Claro que dentro dos contextos históricos, geográficos, sociais próprios de suas épocas. Então, vamos supor que os espíritos tivessem dito aí Buda, Siddhartha Gautama seria o mais perfeito. Creio eu que Kardec ia analisar a biografia de Buda, em que pese eu, Vinícius, não seja um exímio conhecedor da biografia de Buda, se a gente analisar, a gente vai dizer, esse espírito aqui dá para ser modelo da humanidade, modelo e guia da humanidade. Kardec não ia brigar com os espíritos e dizer, não é melhor botar um Jesus que tem uma mentalidade mais próxima do mundo ocidental. Não, a questão é, os espíritos dizem Jesus e Jesus está condizente com a condição de guia e modelo. O que não impede que pudessem ter existido outros modelos ao longo da trajetória na Terra, como Buda, como Sócrates em alguma medida, Confúcio, Lao Tse e etc. e tal. Então, falar Jesus não tem nada de exclusivismo, muito pelo contrário, por sua própria mensagem de amor fraterno universal. E aí, para a gente entrar agora no dilema se Jesus já era, quando encarna na Terra, superior ou puro, a gente precisa lembrar da escala espírita. Afinal, esse dilema se embasa nesse conceito trazido na escala espírita, que, de modo resumido, a gente poderia dizer que a escala espírita nada mais é que uma classificação dos espíritos segundo o seu grau evolutivo, levando em conta as qualidades, as virtudes que já adquiriram e as imperfeições que cada espírito ainda precisa se despojar. Então, isso seria a escala espírita. E, dialogando com os espíritos, Kardec vai propor essa classificação aqui dos espíritos. E aí, aqui eu trago uma classificação, uma tabelinha aqui que eu fiz para ficar mais ilustrativo para a gente, mas baseada na classificação que tem lá no item 100 do Livro dos Espíritos, da escala espírita, que basicamente dividiriam os espíritos em 3 ordens, né? E essas ordens, cada uma seria dividida em algumas classes. Então, a terceira ordem seria dos espíritos imperfeitos, que característica principal é o predomínio da matéria sobre o espírito. E aí Kardec subclassifica essa ordem dos espíritos imperfeitos em uma 10ª classe, que estaria os espíritos impuros, que seriam aqueles que se comprazem no mal, gostam da oportunidade de fazer o mal, temporariamente, sabemos que eles vão evoluir. A 9ª classe, espíritos levianos, que são aqueles que, no dizer de Kardec e dos espíritos, tem mais malícia do que maldade, então é mais um sentido de zombaria e etc. e tal, do que de fato se gostar de praticar o mal. Na 8ª classe, os espíritos pseudo-sábios, que seriam os espíritos que já têm um certo grau de conhecimento, porém, por orgulho, por egoísmo, acham que sabem mais do que sabem. E aí podem até ensinar conceitos errados. E quando encarnados, se a gente olhar o nosso mundo terreno, muitas vezes, muitos de nós podem se enquadrar aí nessa ideia de pseudo-sábio, de achar que sabe mais do que sabe, tentar trazer conceitos aí que, na verdade, a gente desconhece. Uma 7ª classe, espíritos neutros, que seriam aqueles que não têm propensão suficiente para fazer o bem continuamente, mas também para não fazer o mal de modo sistemático, então estão ali vacilantes. E uma 6ª classe, que Kardec até diz que ela não é uma classe propriamente dita, que seriam os espíritos batedores, perturbadores. Ele diz, olha, eles poderiam se enquadrar em qualquer uma das classes dos espíritos imperfeitos, só que o que eles têm de diferencial é que eles são mais ligados aos fenômenos de efeitos físicos, de pancada, mesa girante, e etc. e tal. Então, Kardec resolve colocar eles aqui. Um detalhe, na escala espírita que aparece, por exemplo, na Revista Espírita,
de fevereiro de 1858, não aparece essa classe dos batedores perturbadores. Nas edições posteriores do Livro dos Espíritos, Kardec acrescenta. A segunda ordem, composta dos bons espíritos, que estariam no meio da escala, Kardec classifica a quinta classe. A segunda ordem, de modo geral, são aqueles espíritos que há o predomínio já do espírito sobre a matéria, né? Eles já têm o desejo, a preocupação e a busca por fazer o bem, e aí cada um faz de acordo com a ferramenta que já conquistou no processo evolutivo. Então teríamos os espíritos chamados benevolentes, que são aqueles que têm a bondade desenvolvida e a usam a favor do próximo. Os espíritos sábios, que já têm um grau de conhecimento adiantado maior do que o de moralidade, mas que usam esse conhecimento buscando sempre o bem comum de alguma maneira e não a malefícios a terceiros. A terceira classe seriam dos espíritos de sabedoria, que são aqueles que já são caracterizados por uma moralidade elevada, mas que também têm um certo conhecimento que os torna capazes de, no dizer de Kardec, avaliar, compreender melhor as coisas e os homens de um ponto de vista mais sadio, mais equilibrado. E na segunda classe estariam os espíritos superiores, que nos interessa aqui, que são aqueles que reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade para a prática do bem, para fazer missões, etc. e tal. E na primeira ordem, essa ordem só tem uma classe, é a ordem dos espíritos puros. Nessa ordem dos espíritos puros, são aqueles que não sofrem nenhuma influência da matéria e têm, vamos dizer assim, superioridade intelecto e moral sobre todos os outros espíritos aí das outras classes. Então, essa segunda classe dos bons espíritos são superiores, e a primeira classe, os espíritos puros, que estaria a dúvida como a gente poderia considerar Jesus aí. Um detalhe importante, essa classificação da escala espírita, ela não é rígida, não é uma fronteira territorial entre países, não é o muro lá entre o México e os Estados Unidos, ou o muro de Berlim lá, que não pode passar um para o outro lado no passado. Ela é relativa. Os próprios espíritos de Kardec deixam isso claro. Então, na questão 97, Kardec pergunta, as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? São fixos, absolutos, rígidos? E aí os espíritos respondem, olha, são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. E aí fala aquelas 3 ordens que a gente viu na figura anterior. Os imperfeitos, os bons e os puros. Então veja que os espíritos deixam claro que a gente poderia alterar essa classificação. Essa classificação é para a gente entender melhor o grau evolutivo dos espíritos, mas ela não é rígida, não é absoluta. Inclusive, nas faixas de transição, dizem os espíritos de Kardec, a gente não tem como ter uma barreira demarcada. Isso quer dizer que um espírito de sabedoria, para a gente ter demarcado quando é que ele deixa de ser sabedoria e ser superior, não é tão fácil assim. Assim como, me parece, entre um espírito superior e um espírito puro. A gente não tem essa precisão de classificação. Os espíritos deixam isso bem claro, ela é relativa. E o próprio Kardec faz até uma comparação com as fases do mundo natural. Ele diz, olha, a classificação das plantas, das cores do arco-íris, então a transição, por exemplo, pensando aqui de um amarelo para um laranja, será que no limite de transição a gente percebe claramente onde começa o amarelo e termina o laranja? Então perceba, aí ele dá o exemplo da vida corpórea, né? Da infância, a adolescência, a vida adulta, a senilidade. Então, pegar um exemplo mais atual, se a gente, 18 anos é considerado adulto, então 17 anos e 11 meses é adolescente, será que no mundo real essa divisão é precisa? Não. A gente classifica para facilitar o entendimento, mas na realidade físico-corpórea, essa divisão não é precisa, essa transição. Quiçá na realidade espiritual. Aí que é difícil a gente encontrar essa precisão. Eu chamo a atenção desse detalhe justamente para a gente lembrar qual a utilidade primordial da escala espírita, que no dizer de Kardec, no meu entendimento, facilitar as comunicações mediúnicas, inclusive o próprio processo de codificação da doutrina, para que eu classifique esses espíritos e saiba que tipo de espírito a gente está dialogando a partir da linguagem, do conteúdo, das expressões. São espíritos
superiores, são espíritos sábios, ou são espíritos inferiores, ou são espíritos zombeteiros? Que tipo de espírito é esse que a gente está dialogando? Tanto que Kardec coloca que, com o auxílio desse quadro, esse quadro resumo da escala espírita, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos, com os quais podemos travar relações e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Então, quando a gente diz que a codificação teve participação intensa dos espíritos superiores, como é que Kardec chega à conclusão que aqueles espíritos são superiores? Avaliando as comunicações, a linguagem, o conteúdo, a seriedade daqueles espíritos e usando muito essa escala espírita. Então, o objetivo primordial, principal da escala espírita é o quê? Facilitar, compreender que tipo de espírito a gente está se comunicando, qual a natureza daquela comunicação e se é uma comunicação elevada, passiva de ser introduzida na codificação ou não. Esse é um critério aqui que Kardec vai utilizar muito para depois buscar a universalidade dos ensinos dos espíritos. Então, perceba que o objetivo principal da escala espírita não é a gente avaliar o grau evolutivo de uma pessoa, ou de uma personalidade histórica qualquer, seja ela Jesus, por exemplo. A gente pode fazer isso? Até podemos, no sentido de tentar contemplar, captar certas generalidades, mas ela não é a ferramenta, o objetivo da ferramenta escala espírita principal não é esse, avaliar o nível evolutivo de personalidades históricas. Ainda que a gente possa utilizá-la, é isso que a gente vai tentar fazer aqui, e é nessa escala espírita que é embasada a discussão de ser Jesus superior ou puro à época que esteve encarnado na Terra. Mas é importante que a gente esteja em mente que a própria escala que a gente está usando como instrumento para saber se Jesus é superior ou puro, ela é relativa, ela não é fixa nas faixas de transição, segundo os próprios espíritos superiores. Uma próxima questão. Aqui agora a gente vai tentar trazer alguns trechos que podem servir de argumento para a gente considerar Jesus apenas um espírito superior, o que já é muito, ou já um espírito puro. Então, falando sobre os espíritos superiores, lá, a segunda classe da escala espírita, né? Então, como eu falei, reúne ciência, sabedoria e bondade, e aí Kardec coloca, olha, a linguagem que empregam só respira benevolência. Então, veja, é invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Então, certas passagens evangélicas, por exemplo, Jesus derrubou a mesa dos cambistas no templo, Jesus rodou a baiana no templo, ou estava tentado, entre aspas, pelo Satanás. Aquelas passagens nos parecem muito mais alegóricas do que qualquer outra coisa. Inclusive, se a gente considerar o pé da letra certas passagens evangélicas ali, nem superior a gente poderia enquadrar Jesus, já que o superior tem uma linguagem invariavelmente digna e elevada. Invariavelmente. Será que ele ia derrubar as mesas lá com rispidez? Será que ele ia se perturbar antes do momento de perseguição lá e ficar aflito? Então, algumas passagens evangélicas aí não devemos levar o pé da letra senão não vamos considerar nem Jesus como superior. E não levamos ao pé da letra também porque essas próprias passagens contradizem vários momentos, experiências de perdão, de amar os inimigos, de mansetude que Jesus mostra na sua vivência. Então, nos parece muito mais questões alegóricas próprias daquele contexto do que qualquer outra coisa. E aí Kardec continua falando sobre os espíritos superiores. Sua superioridade os torna mais aptos do que outros a nos darem mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se de bom grado com os que procuram de boa fé a verdade, cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que são desviados da prática do bem por influência da matéria. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso e então nos oferecem um tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Esses grifos que vão aparecer aqui são grifos meus para a gente trabalhar esses trechos. Então, esse trecho final aí é o que é mais usado, vamos dizer assim, como argumento para dizer, olha, Jesus era espírito superior, não era puro. Por quê? Dizer que
os espíritos superiores encarnam por exceção na Terra para cumprir missão do progresso e seu tipo de perfeição da humanidade, casa direitinho com o comentário de Kardec a resposta à questão 625. Daí, muitos amigos vão argumentar que, de fato, era Jesus espírito superior. Vamos ver outras passagens para tentar clarear essa conceituação. Espíritos puros, né? O que é que traz sobre espíritos puros? Então, como eu já havia falado, superioridade intelectual e moral absoluta aos demais espíritos, aos espíritos das outras ordens, inclusive aos superiores, e nenhuma influência da matéria. Veja que Kardec e os espíritos não tem nem muito o que falar para a gente dos espíritos puros aí. Provavelmente por pobreza da nossa linguagem humana e da nossa compreensão para compreendê-los em essência. Aí, características sobre a classe única dos espíritos puros. São os espíritos que a compõem, a classe dos espíritos puros, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Esse seio de Deus aqui, a gente sabe que é uma figura de linguagem, então esses espíritos puros não estão lá do lado de Deus contemplando, apenas olhando a imensidão e complexidade do universo por toda a eternidade, então eles estão ativamente, numa felicidade ativa, no sentido de colaborar com a instrução dos demais, de orientar, de servir de inspiração, de colaborar no processo, inclusive ser co-criadores ao lado da divindade. Serem mensageiro divino é o que os espíritos e o próprio Kardec traz em outras mensagens. Então, esse seio de Deus aqui é figurado. Claro que a gente poderia dizer, esse seio de Deus aqui, será que não lembra os dizeres de Jesus? Olha, eu não falo por mim, mas pelo aquele que me enviou. Eu sou um com o Pai. Um com o Pai não é que são a mesma pessoa, uma divindade. Jesus não é Deus. Foi um espírito criado simples e ignorante, como todos nós, e que, usando o livre-arbítrio através das várias encarnações, passando por provas, experiências e talvez expiações, evoluiu para chegar no nível que estava quando encarnou aqui. Mas perceba, quando ele diz que é um com o Pai, ele está dizendo que ele está em sintonia tamanha, chegou a um grau evolutivo tal, que sintoniza com a vontade divina. Sintoniza com, entre aspas, pensamento e sentimento divino e manifesta sua vontade no mundo. Então, me parece que casa com esse ser de Deus. Mas um trecho dessa questão do Espírito Puro é usado para dizer, olha, Jesus não é Espírito Puro não, tem jeito não. Que é justamente esse trecho, que os Espíritos Puros não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Só quando dizem sujeito à reencarnação, que a gente diz, olha, se Jesus encarnou na Terra, logo ele não pode ser puro. Esse é um argumento muito utilizado. Porém, me parece que aí a gente está dando um salto de raciocínio muito grande, porque até onde eu entendo, vamos chamar assim, sujeitos à reencarnação quer dizer o quê? Eles não são subordinados à reencarnação, eles não têm necessidade de reencarnar para progredir, para passar por prova, expiação e evoluir. Então, sujeitos ao quê? A reencarnação na necessidade. Então, a gente sabe, espíritos errantes, ou seja, que estão na erraticidade, na linguagem da codificação, estão no mundo espiritual trabalhando, estudando, buscando experiências, no intervalo entre uma encarnação e outra, que eles ainda precisam reencarnar como necessidade evolutiva. Aqui, apenas está dizendo, ao meu entender, que os espíritos puros não são mais sujeitos à reencarnação, ou seja, não tem necessidade da reencarnação para evoluir. Agora, dizer que aqui é uma restrição a que eles reencarnem, aí já me parece um salto de raciocínio muito grande. Por quê? É como se o espírito puro está lá, no seio, entre aspas, de Deus, colaborando, sendo um mensageiro divino, e aí ele quer encarnar em algum globo para servir de guia e modelo, por exemplo, né? Ou para orientar, ou para dar a vivência da lei divina, ilustrar a lei divina através de sua vivência, mas aí vem a ordem, não pode não. Está proibido, você chegou no nível de espírito puro, está proibido de encarnar. Então, não me parece que há essa interdição. O fato de dizer não está sujeito à reencarnação, me parece que é o quê? Não é
não tem uma necessidade de reencarnar. A reencarnação não é necessária para a sua evolução, porque já atingiu um nível de perfeição. Agora, o que não impede que ele encarne se sentir que pode contribuir, orientar, guiar outros espíritos para que também atinja essa perfeição. Então, ainda que possa-se usar essa passagem como argumento para dizer que Jesus, por ter encarnado, era apenas superior, me parece que há um certo salto de raciocínio aí que gera certa dúvida. Mas vamos à frente, tentando pensar um pouco mais. Questão 170, que é uma questão que fortemente argumenta a favor de Jesus não ser espírito puro. Por quê? Na questão 170, Kardec pergunta: o que fica sendo espírito depois da sua última encarnação? E aí os espíritos respondem: espírito bem-aventurado, linguagem inclusive evangélica, né? Espírito bem-aventurado, espírito puro. Então, daqui a gente pode pensar e compreender, interpretar aqui. Olha, se após a última encarnação vira espírito puro, como se fosse mágica, né? Espírito puro, o que é que acontece? Se Jesus encarnou, então ele não era puro ainda quando encarnou na Terra. A gente pode chegar a esse tipo de compreensão, né? Se a gente olhar a letra fria da resposta aí, dá para ter essa compreensão. Essa é a compreensão mais óbvia e mais lógica no primeiro olhar. Só que há uma outra questão no Livro dos Espíritos, quando Kardec está falando sobre aquele clássico dilema lá do céu e inferno e a justiça divina segundo o Espiritismo, que é sobre as crianças que desencarnam em eternidade, né? Que desencarnam muito cedo. Essas crianças não tiveram nem tempo de fazer o bem, nem tempo de fazer o mal. Aí Kardec questiona, nas religiões tradicionais aí, mundo afora, elas vão para o céu ou vão para o inferno? Se não pode nem fazer o bem nem o mal. Então, de qualquer forma, Deus vai estar sendo injusto. E aí, o Espiritismo vem responder isso com a pluralidade das existências, com a reencarnação, que elas já fizeram o bem ou o mal, já avançaram nas vidas anteriores, mesmo que na presente tenham desencarnado muito cedo, né? E aí, Kardec, dialogando com os espíritos, chega à conclusão de que um espírito de uma criança pode ser que está ali na fase corpórea da vida infantil, o espírito que está ali ligado àquela criança, ele pode ser mais adiantado do que seus pais, do que seu pai e sua mãe, por exemplo. E a gente sabe muito bem que isso é perfeitamente possível, né? Os espíritos aí em graus variados, então, à medida que o espírito encarna, vamos pensar em um espírito benevolente, encarna, ou um espírito neutro pode encarnar sendo filho de pais que seriam espíritos ainda impuros, por exemplo, né? Isso se a gente pegar a escala espírita e tentar analisar personalidades encarnadas. Vamos seguir nesse raciocínio aí. Então, perceba que um espírito encarnando no corpo infantil, ele pode ser mais adiantado que seus pais. A gente conhece muito bem essa ideia. E aí, Kardec questiona, na questão 198 do Livro dos Espíritos: não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em eternidade pertence a alguma das categorias superiores? Superiores aqui, aparentemente, ele está dando a entender que como espíritos elevados, né? Superiores, um termo mais genérico aqui. O que é que os espíritos respondem? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. Desencarnou cedo aquela criança. E Deus não isenta das provas que tenha de padecer. Se for puro, não será pelo fato de ter animado uma criança, mas porque já progredir até a pureza. Olha, se os espíritos estão dizendo que houve o desencarne de um espírito que estava no corpo infantil e desencarnou muito cedo, com pouca idade, sem tempo de fazer o bem e o mal, e os espíritos estão dizendo, olha, se for puro, esse espírito que desencarnou cedo ainda na fase corporal infantil, se ele for puro, não é porque estava no corpo da criança, aquela alegoria da criança como inocente que muitas vezes se tem, mas é porque ele já progrediu em pureza no passado. Daí fica subentendido aqui, para considerar essa resposta aqui, só há uma coisa que a gente pode entender aqui, que é o quê? Um espírito puro pode encarnar. Veja que, de alguma maneira, há uma espécie de contradição aparente com a questão 170. Por quê? Repito, se for puro, não será pelo fato de ter animado uma criança, mas porque já progrediu até a pureza. Então, um espírito puro, em tese, pode encarnar, encarnou ali, e aí, ainda na infância, desencarnou. Então, perceba que
após a última encarnação, é espírito puro, me parece, voltando à ideia lá do subordinado, que é o quê? Após a última encarnação necessária, vamos chamar assim, ao advento do espírito. Claro que vocês podem pensar, Vinícius, mas você aí está fazendo um malabarismo para interpretar a questão. Eu apenas estou tentando entender como essas duas questões aparentemente controversas podem melhor ser explicadas, se relacionar. Ou uma das duas está equivocada aí, ou uma das duas está mal redigida, vamos chamar assim, ou a gente está interpretando muito na letra fria da resposta, seja na 170 ou na 198. Ou uma das duas está equivocada, ou nossa interpretação de uma das duas está equivocada. Então perceba que, em que pese haja argumentos para considerar Jesus apenas espírito superior, abre-se uma possibilidade aqui na questão 198 de um espírito puro poder encarnar. Dito isso, a gente vai tentar olhar agora algumas frases, algumas afirmações, alguns trechos da codificação em que Kardec faz afirmações um pouco mais claras, vamos chamar assim, sobre a natureza de Jesus, né? Então, iniciando pela Gênese. E na Gênese, no capítulo 15, quando o Kardec vai falar dos milagres, das predições lá, do Evangelho, ele vai buscar explicá-los, se não todo, mas boa parte deles, através dos fenômenos psíquicos ou de emancipação da alma, ou através de comparações com fenômenos mediúnicos. Kardec está falando lá sobre Jesus inicialmente, né? Ele diz, no início até desse texto, ele começa até falando lá no item 1, se não me falha a memória, né, que é o anterior a esse, ele começa até falando, por hipótese, consideramos Jesus apenas um espírito superior, por hipótese, né? Consideramos apenas um espírito superior, e aí ele começa a discorrer. E aí, no parágrafo seguinte, ele traz, olha, como homem, tinha, aqui ele está falando de Jesus, a organização dos seres carnais, um corpo como qualquer outro, um corpo físico como qualquer outro. Porém, como espírito puro, Kardec afirma claramente aqui, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e a do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então, perceba que aqui Kardec está taxativamente chamando Jesus de espírito puro, né? E até dizendo, por isso que ele poderia produzir todos aqueles fenômenos ali relacionados aos fenômenos de emancipação da alma, porque ele tinha domínio absoluto sobre a matéria, pelas qualidades do seu espírito. Nada a ver com o corpo dele, que era um corpo normal como qualquer um, seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então, é um espírito muito mais sublime do que o meu grosseiro, por exemplo. Então, percebamos aqui que os espíritos da segunda ordem, os espíritos bons, entre os quais se enquadram os superiores, eles têm predomínio do espírito sobre a matéria. E os espíritos puros, segundo a própria escala espírita, não sofrem influência da matéria. Quando Kardec fala que Jesus dominava de modo absoluto da matéria, me parece mais próximo do espírito, da definição trazida do espírito puro, como ele bem fala ali na segunda linha, do que dos espíritos superiores. Então, vamos analisar aí mais alguns trechos que Kardec vai trazer sobre essa questão. Ainda na Gênese, capítulo 11 agora, onde Kardec fala das doutrinas dos anjos decaídos e da perda do paraíso, né? Aqui vale a gente fazer a ressalva que o que Kardec está fazendo aqui é o quê? Analisar a mensagem alegórica da doutrina da queda e etc., entre aspas, alegoricamente falando, do pecado original, que era corrente na tradição religiosa hegemônica, e aí ele vai compreender isso como uma alegoria e analisar a partir à luz do conhecimento espírita. E aí ele vai dizer, olha, essa queda aí, nada mais é do que espíritos que faziam parte de um mundo que tinha um certo nível evolutivo. Esse mundo, houve uma espécie de transição planetária, né? Então, a maioria dos espíritos desse mundo evoluíram, e aí o mundo evoluiu junto,
pelo conjunto de espíritos que o habitam ali, e alguns espíritos ficaram para trás. Vamos supor que eles tinham inteligência, mas gostavam de usá-la para o mal, para praticar indevidamente, etc. e tal. Então, eles não acompanharam o processo evolutivo daquele mundo. E aí eles foram, entre aspas, exilados para um mundo compatível com o nível evolutivo deles. Então, o que Kardec está tratando aqui, ele usa até o termo raça adâmica, ainda que a gente não tenha apreço pela essa terminologia de raça, mas o que ele está dando exemplo aqui, os descendentes de Adão, no sentido alegórico lá, essa queda nada mais é que espíritos que habitavam o mundo, a maioria dos espíritos daquele mundo evoluíram, esses espíritos não evoluíram, e aí eles encarnam no mundo inferior. E aí, no mundo inferior, eles passam esse ensinamento como se fosse aquela questão da queda, entre aspas, do pecado, que na verdade seria equívocos que eles cometeram do mundo de onde vieram e não acompanharam a evolução daquele mundo. Então, Kardec está tratando disso. E aí, Kardec até diz, olha, e aí Deus, o que é que faz? Envia um Salvador. Claro que a gente sabe que isso não é uma terminologia propriamente espírita, né? É uma terminologia, inclusive, problemática. Mas Kardec faz questão de dizer Salvador, no sentido de que vai ser guia, vai instruir e vai servir de exemplo para que eles voltem ao caminho do bem. Então, ele está contextualizando a terminologia que ele está usando ali, porque ele está se referenciando na alegoria da religião vigente. E aí, esse Salvador, entre aspas, esse guia, que orientar o caminho e etc., instruir, é Jesus. Então, Kardec dá essa deixa. E aí ele começa a falar. É igualmente com o objetivo de fazer que a humanidade se adiante, em determinado sentido, que os espíritos superiores, embora sem as qualidades do Cristo, encarnam de tempos em tempos na Terra para desempenhar missões especiais, proveitosas simultaneamente ao adiantamento pessoal deles, se a cumprirem de acordo com os desígnios do Criador. Então, o que é que Kardec está chamando? Olha, Deus envia um mensageiro divino, Jesus, por exemplo, para servir de guia, de modelo, instruir, etc. e tal, mas de tempo em tempo ele também envia espíritos superiores, que embora não tenham as qualidades do Cristo, há quem não gosta dessa terminologia, mas é aquele emprego ali, mas o que ele está dizendo, envia espíritos superiores, embora sem as qualidades de Jesus, esses espíritos superiores desempenham missões lá, né? Então, se os espíritos superiores, que Deus manda de tempo em tempo, não têm as qualidades do Cristo, no caso, não têm as qualidades de Jesus, é porque Jesus está acima deles. Se Jesus está acima dos espíritos superiores, ele só pode ser um espírito puro. A única compreensão que a gente pode ter é essa aí. Um detalhe importante nesse trecho específico, esse texto de Kardec na Gênese tem uma nota onde ele diz que quando lançamos esse texto na Revista Espírita, inicialmente era apenas uma teoria, mas com o passar do tempo, essa teoria se confirmou pela avaliação dos espíritas e, inclusive, pelas comunicações, entrou em concordância com o ensinamento dos espíritos. Ou seja, no dizer de Kardec, esse texto passou pelo critério da universalidade dos ensinos dos espíritos. E nesse texto, ele está dizendo que os espíritos superiores, que são enviados à Terra de vez em quando, não têm as qualidades de Jesus. Assim, Jesus estaria acima desses superiores e seria espírito puro. Mais um trecho de Kardec, ainda na Gênese, quando ele está falando da transfiguração. Então, o episódio da transfiguração do Monte Tabor, onde Jesus vai orar, e aí ocorre o fenômeno da transfiguração e aparece ali Elias e Moisés. E aí, Kardec traz esse trecho que ele vai tentar explicar esse fenômeno à luz dos conhecimentos mediúnicos e dos conhecimentos de emancipação da alma. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade e que não se encontra comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza. Pela superioridade, porém, da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, aquelas faculdades atingiam nele proporções muito acima das que são vulgares. Posto de lado o seu envoltório carnal, ele nos patenteava o estado dos puros espíritos. Então, quando Kardec diz que Jesus nos patenteava o estado dos puros espíritos, ele está dizendo que Jesus o quê? Nos mostrava, nos evidenciava, nos exemplificava o estado dos puros espíritos. Então, ele continua
corroborando que ele está considerando Jesus espírito puro. Uma outra afirmativa que eu trago aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui talvez seja um capítulo que a gente não tem o hábito de ler, né? Porque já bem por final lá é o capítulo sobre a coletânea de preces espíritas. E nesse capítulo, Kardec começa falando que para os espíritos o pensamento é tudo, né? A forma não é nada, mas que vai colocar ali o Pai Nosso como exemplo, por ter sido a oração ensinada por Jesus, mas o importante é a prece ser de sentimento, de coração, etc e tal, com fé e sinceridade. E ele traz uma passagem do Evangelho de Mateus: onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Então Jesus disse, olha, se reúne aí o pessoal do Jeff aí, em meu nome, pensando no bem, com intento no bem, ou se a gente quiser reduzir o número de pessoas, né? Porque quanto mais pessoas, é mais difícil a gente sintonizar no bem. Então, supondo que se reúne aí o Fernando e Marta, por exemplo, e em nome de Jesus para orar, Jesus estaria dizendo ali que ele estaria. Aí Kardec vai dizer, como esse estaria, né? Então, Kardec comenta, estarem reunidas em nome de Jesus, 2, 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta se acharem materialmente juntas, ou virtualmente no nosso caso. É preciso que estejam espiritualmente, em comunhão de tentos e de ideias, para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. Então, o que é que ele está dizendo? Se a gente se reunir com a fé sincera, com o intuito no bem, com a comunhão de ideias, de sentimento e pensamento, Jesus pode se apresentar, pode estar naquela assembleia, ou os espíritos puros que o representam. Obviamente, esse estar aqui não é o estar físico, e não é Jesus, o Espírito Jesus com o perispírito que está aqui presente no ambiente. A gente sabe da capacidade dos espíritos, o dom da ubiquidade, entre aspas, que não é tão ubiquidade assim, que é a capacidade dos espíritos de irradiar seu pensamento para vários lugares, para várias regiões no mesmo tempo, e instruir, dar inspirações, etc. e tal. Então a gente sabe dessa capacidade. Então o que é que Kardec está dizendo? Se a gente se reunir com fé, com sinceridade, com intuito de ideias, comunhão de pensamento, ou Jesus pode irradiar de sua presença, ou os espíritos puros que o representam. Ora, se os espíritos puros representam Jesus, eles estão ou abaixo ou no mesmo nível de Jesus. Como eles são puros, diríamos que eles estão no mesmo nível. Se Jesus fosse um espírito superior apenas, não fosse puro, não tem como ele ser representado por espírito puro. Ele é que representaria os espíritos puros. Então, quando Kardec diz Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, quer dizer que Jesus está no mesmo nível desses espíritos puros aí. Na escala. Por isso, ele pode ser representado por eles. Então, percebamos que ainda que indiretamente, nessas passagens aí, Jesus, seja tratando propriamente do tema, como na Gênesis, seja aqui no Evangelho diretamente, e até outros trechos que a gente encontra, mas que eu não trouxe hoje, para não ficar cansativo, seja alguns trechos no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, a gente vai ver, indiretamente tratando de outros assuntos, Kardec, em vários momentos, colocar Jesus como espírito puro, como superior aos espíritos mais elevados que os espíritos superiores, e etc e tal, com qualidades mais elevadas que os espíritos superiores, e por aí vai. Claro que eu não estou aqui usando um argumento de autoridade. Não é porque Kardec afirma que Jesus é um espírito puro que ele o é, propriamente dito. Mas eu estou chamando a atenção que, segundo Kardec, inclusive de textos que, segundo ele, passou pelo controle universal do ensino dos espíritos, Jesus é um espírito puro. Se a gente olhar para a codificação, para aquelas questões iniciais, levando em conta o trecho que eu mencionei da subordinação, levando a contradição aparente entre a questão 170 e a 198, e olhando a personalidade, a biografia histórica da personalidade de Jesus, me parece compatível considerar Jesus um espírito puro. Kardec não está tirando isso aqui do nada, não. Ele está falando, condizente com o diálogo que ele tem com os espíritos superiores, com o histórico da personalidade de Jesus e com o conhecimento espírita. E ainda mais se a gente levar em conta que a escala espírita é relativa. Então, será que a gente distingue o limite ali, já que, segundo os espíritas, barreiras não são demarcadas entre ser superior e puro? Me parece pouco provável que a gente tenha a percepção para fazer essa distinção. Então, a princípio,
eu ficaria com a afirmação de Kardec, não por fala de Kardec, por argumento de autoridade, mas porque ela está condizente com a razoabilidade, com o bom senso, e não fere em nada os preceitos da codificação, no meu entender. Obviamente que eu não estou falando isso aqui peremptoriamente, afirmando que Jesus é puro peremptoriamente, e respeito enormemente aqueles que o consideram o espírito superior. Até porque, como trazido no início, se Jesus for superior ou puro, isso não faz diferença na percepção que nós espíritas temos dele, de que foi criado simples, ignorante, através das encarnações do uso do livre-arbítrio, provas, experiências, evoluiu e chegou naquele nível, seja de superior ou de puro. Mas, no dizer da codificação, respondendo a pergunta, eu diria que sim, Jesus já era um espírito puro quando encarnou na Terra. E o principal da sua mensagem que a gente deve levar é justamente o amar ao próximo como a si mesmo, o amar os inimigos, o perdão, a humildade, a mansuetude e a busca do progresso individual e coletivo pautado no amor universal e fraternal. Então, essa basicamente é a reflexão que a gente gostaria de trazer hoje. Lembrando que sem nenhuma afirmação peremptória, vocês viram a trajetória do raciocínio que fizemos, e uma observação importante que esses trechos da Gênese, por exemplo, que eu trouxe para reflexão, eles também estão presentes na 4ª edição da Gênese. Então, como hoje em dia há essa polêmica, né, sobre a questão que a 5ª edição da Gênesis teria sido adulterada, então eu tomei o cuidado de conferir na 4ª e na 5ª, e as afirmações de Kardec sobre a pureza de Jesus, sobre sua condição de espírito puro, aparecem também nas edições anteriores à 5ª, na 4ª edição, sobretudo. Então, a celeuma da Gênese lá não impacta no nosso raciocínio aqui. Basicamente, era essa reflexão que a gente queria trazer para hoje, e aí eu vou compartilhar com vocês para a gente se encaminhar a finalização da nossa atividade de hoje, um poema que de alguma maneira pode nos auxiliar a pensar melhor sobre essa temática, mas obviamente numa linguagem poética, mas lembrar que a substância, o fundamental da vivência e da presença de Jesus entre nós é justamente sua condição de não saber as leis divinas, não de conhecê-las racionalmente, mas, sobretudo, de vivenciá-las em cada ato de sua vida. E o título do poema se chama Guias, Modelos e Nós. Gramáticas de todos os tipos, a cada dia demonstram insuficiência. Daí alertarem os espíritos aos limites da língua diante da quintessência, quase como disse Epiteto, que façamos um uso correto dos livros, quase como mirava Confúcio, que nossas boas ações antecipem os ditos, meio que no caminho do meio, trilhando ao nirvana, meditamos com Buda além do sofrimento. Ou, parafraseando Jesus, o reino dos céus depende de nós para o seu advento. Talvez, vide um altissé, olhemos todo o mistério no vazio refletido, mas que jamais esqueçamos que a cada passo nosso intento é manifestar o divino. Muita paz e que a espiritualidade superior possa nos orientar e nos acompanhar.